Da opressão dos midianitas de 7 anos, Israel começou a se esconder em cavernas, em poços, em lugares baixos. E o interessante é que mesmo escondido, Deus achou Gideão. Era para você ter dado glória. Você acha que você entrou aqui hoje e Deus não te viu? Você acha que você entrou aqui hoje desapercebido por alguém, não por Deus? Deus te viu hoje, malhando trigo no lagar. De repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. O que Deus fez? Desceu, diga comigo, desceu. Deus desceu. E por que Deus desceu? Porque Deus queria chamar Gideão. Estava na hora dele despertar. Interessante que quando Deus desce, Deus vai debaixo de um pé de árvore. Tudo nos indica que esse pé de árvore era a sombra que refrescava Gideão quando ele terminava de malhar trigo e vinha na sombra para descansar. Deus não foi lá onde ele estava malhando trigo, o lugar onde ele estava suando. Deus foi exatamente no lugar que ele tirava um tempo de Deus vai tirar alguém da zona de conforto. Deus vai tirar alguém da zona de conforto. Quando Gideão menos espera, diz a Bíblia que o anjo do Senhor desceu. E se eu disser para a igreja que esse anjo aqui não era anjo, esse anjo aqui era o próprio Deus. Pastor, se o senhor falar que esse anjo era Deus, o senhor está pregando heresia, porque Deus não pode descer. Isso aqui é teofania, na teologia é Deus escondido nas coisas. Tem hora que Deus usou a boca da criança para falar com você e você não deu crédito. Tem hora que Deus usou a boca até do seu patrão, lá na sua empresa, do seu empregado, para falar com você, e você não deu ouvido. Estou dizendo que quando Deus quer resolver as coisas, Ele usa quem quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus desceu esta noite para falar com alguém. Quando Deus desce, Gideão está encostado no pé de árvore, e eu imagino que da boca dele só saía lamúria, reclamação, indignação, quando de repente Deus se aproxima e direciona para ele 2 palavras. Quantas palavras? Porque quando Deus quer fazer, Ele nem fala muito. Quando Deus se aproxima, Gideão nem percebe o aproximar de Deus. Pastor, por que Gideão não viu Deus? Porque quem reclama muito não vê Deus chegando. Quem reclama muito não vê Deus se aproximando. Posso dizer uma verdade que alguém não vai dar glória a Deus aqui? Tem gente que não viu Deus chegando porque só sabe abrir a boca para reclamar. Tem gente que não viu Deus se aproximando porque só abre a boca para murmurar. Deus chegou e você nem viu que Ele já estava presente. Quando Deus desce, Deus direciona para ele 2 palavras. Primeira, varão valoroso. Diga comigo, varão valoroso. Se você tem intimidade e comunhão com essa pessoa que está do lado, diga para ela, se é varão, diga varoa. Se é varoa, diga varoa. Diga varão valoroso. Ou melhor, traduz isso para ele, diga assim, você tem valor. Em momento de crise, talvez você achou que perdeu o seu valor para os homens. Para Deus, você ainda tem valor. Deus não te desvalorizou por causa do momento presente que você está vivendo. Para Deus, você ainda tem o seu valor. Varão valoroso. Pastor, por que Deus falou isso para Gideão? Porque ele estava num cenário de crise. E geralmente um período de crise, irmãos, faz a gente se desvalorizar. Você olha no espelho e diz, mas como eu estou feinho. É ou não é? Um se acha mais gordinho, outro se acha mais magrinho, outros dizem, meu cabelo está caindo, outros já perderam tudo. E por aí se vai, a gente perde a autoestima. É o cenário de crise. Eu imagino Deus chegando pertinho de Gideão para consolar, dizendo, Gideão, o cenário é de crise, mas para mim você ainda tem. Segundo, o Senhor é contigo. Pega esse dedo de indicador aí, de profeta, e diga para quem está do lado, o Senhor é contigo. Se ele não der glória, diz isso para quem está do outro lado, mas diga para alguém, diga, o Senhor é contigo. Enquanto você diz, eu profetizo, o amigo te abandona, mas o Senhor é contigo. O parente te abandona, mas o Senhor é contigo. O irmão de igreja te abandona, mas o Senhor é contigo. As pessoas podem te abandonar no cenário de crise, mas Deus não te abandona.
o Senhor é contigo. Gente, se fosse qualquer um de nós vendo o próprio anjo, o próprio Deus dizendo isso, a gente se alegrava na hora. Mas não é isso que o Gideão faz, porque ele olha para Deus e murmura dizendo: Senhor, não é comigo não. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando o que eu estou passando. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava escondido aonde eu estou escondido. E tem mais, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. Eu imagino Deus dizendo: Gideão, o fato de Deus ser com você condiz você passar o que você está passando. Em outras palavras, só está o que está acontecendo com você porque Deus é contigo. Você só está vivendo o que está vivendo porque Deus é contigo. Pastor, nessa circunstância ruim, sim, Deus trouxe alguém aqui para te dizer: você só está vivendo o que está vivendo porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, mas não é mesmo. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo. E tem mais, cadê as histórias que os nossos pais nos contavam? Não foi o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Sabe o que Gideão está lembrando aqui? As histórias que os pais contavam para os filhos. Que histórias? Aquelas que Deus tirou em mão forte Israel de um cativo que já fazia 430 anos. Deus mandou 10 pragas. Qual história, pastor? Aquela que Deus fez abrir uma porta de 4 quilômetros de largura para Israel passar. Qual a história? Aquela que as cordonizes desciam a 1 metro de distância da cabeça de cada pessoa. Aquela do maná, a comida dos anjos que Deus dava para o povo comer na peregrinação do deserto. Gideão está lembrando de histórias antigas, milagres passados. E se valer glória a Deus, fica à vontade, porque Deus olha para ele e está dizendo assim: Gideão, o que eu tenho para você não é coisa antiga não. Chega de contar milagres que os outros contaram para você. Está na hora de você viver o teu milagre. Levanta essa mão direita, porque está na Bíblia. Eu li que o que é ligado na terra é ligado no céu. Olha para um crente pentecostal, positivo, que você achar do seu lado aí: pastor, não dei sorte hoje. Quem sentou do meu lado está mais gelado que Campos do Jordão. Sai de perto dele. Pastor, quem sentou do meu lado está tão desanimado que quando eu sentei do lado dele eu senti sono. Sai de perto, mas levanta a mão direita, bate na palma da mão de alguém e diga: o Senhor é contigo, 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 o Senhor é contigo. 2025, Deus vai caminhar do teu lado. O Senhor é contigo. Mas cadê as histórias que os nossos pais nos contavam? Gideão, eu tenho uma história nova para você. Você vai viver o teu milagre. Tem gente que vive de milagres dos outros. Tem gente que conta milagres que outras pessoas contaram, mas Deus te trouxe aqui nessa quarta profética para te dizer: 2025 será a tua história. Só 2 pessoas pegou, vou profetizar de novo. 2025 é a tua vez, é teu milagre. 2025 você terá a sua história para contar. Eu vim aqui, Gideão, para você ter a sua história para contar. Senhor, então faz o seguinte: se é o Senhor mesmo, não vai embora não. Eu vou ali em casa, Gideão dizendo para Deus, e daqui a pouco eu volto. Pastor, Gideão saiu da presença de Deus? Saiu, foi em casa, diga comigo, foi em casa. O que ele foi fazer em casa? Um culto. Ele foi preparar para Deus um culto, diga comigo, um culto. E por que ele foi em casa? Porque culto não se faz quando se chega aqui. Culto já tem que vir preparado de... Por isso que tem gente que chega aqui e não sente nada, porque a expectativa dela de culto é aqui. Mas o culto já tem que ser preparado, hein? Gideão chega em casa, pega uma panela, coloca um cabrito dentro, põe azeite, põe farinha, e lá vem Gideão com uma grande panela. Quando Gideão chega próximo de Deus, Deus olha para ele e diz assim: Gideão, o que é isso aí? Ele disse: um culto. Eu fui lá em casa preparar para o Senhor um culto. Deus olhou e disse: está reprovado esse culto, porque eu não sou Deus de culto de panela. Sabe culto de panela? Tem gente que só dá glória se a pessoa que estiver cantando é a pessoa que ela gosta. Tem gente que só dá aleluia se a pessoa que estiver pregando é a pessoa que ela gosta. Isso é culto de pan? Deus disse: culto de panela não recebo. Está no texto, pode ler. Juízes capítulo 5, Deus disse: Gideão, eu não recebo culto de panela, então tire esse culto de dentro da
e coloca ele em cima da pedra, o altar. Quando Gideão depositou o cabrito no altar, diz a Bíblia que ele colocou a carne por cima do azeite. Deus olhou e disse: está errado de novo. Não é a carne em cima do azeite. O culto que eu recebo é aquele que o azeite vem em cima da... Você vai voltar para casa pingando azeite hoje. Você vai voltar para casa derramando azeite. Se prepare, porque tem azeite para você levar para casa. Quem pode, levanta a mão para adorar. Se prepare, porque o azeite vem por cima. Gideão, está errado. Troca. Coloca o azeite em cima da carne. Entra comigo na cena da história. Imagina Gideão com a carne do cabrito, o azeite por cima, mas faltava o elemento mais importante do culto. Diga qual? O fogo. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é achar que é a gente que põe fogo no culto. Eu imagino Gideão com 2 pedrinhas na mão, batendo uma pedra na outra, Deus do lado, e ele dizendo assim: eu vou pôr fogo no culto. Eu vou pôr fogo no culto. Deus olhou e disse: ei, Gideão, errou 3 vezes. Primeiro, trouxe culto de panela, não recebo. Segundo, colocou a carne em cima do azeite. É ao contrário, é o azeite em cima da carne. E terceiro, você não põe fogo em culto nenhum, porque o culto é meu, e quem põe fogo... Ele pega uma pedra, bate na outra, e na boca dele ele está dizendo orgulhosamente: eu vou pôr fogo no culto. Nada de fogo, irmão. Não tinha acendedor, não tinha isqueiro, não tinha fósforo. Gideão está batendo uma pedra na outra e nada de fogo. Até que Deus olhou e disse: Gideão, dá licença, esse culto é de quem? É do Senhor. Então deixa que eu... O culto está pronto? Está pronto, Deus, então se afasta. A Bíblia diz, irmão, não sou eu que estou dizendo, que Deus pegou o bastão e direcionou o bastão em direção à carne do cabrito. Quando o bastão de Deus encostou na carne do cabrito, o fogo... Você não pegou, né? Só tem fogo aonde tem culto. Pergunta para alguém: tem culto aí? Como é que se faz culto, pastor Ulisses? Quer ver como é que se faz culto? Depois não adianta dizer que o culto foi gelado. Depois não adianta dizer que a palavra foi sem sal. Só tem fogo aonde tem culto. Quantos vieram fazer culto? Levante a mão, abre a boca para adorar. Quando o bastão de Deus encostou na carne do cabrito, o fogo subiu. Gideão, presta bem atenção, porque eu escolhi você. Eu, Senhor? É você. Não pode ser, Senhor. Estou com outro problema aqui. Qual, Gideão? Eu sou da tribo de Manassés. Que tribo? Pastor Ulisses, qual é o problema de ser de Manassés? Que Manassés não era tribo. Manassés era irmão de Efraim. Ambos eram filhos de José. Manassés e Efraim não era tribo. E pior, além de eles não serem tribo, era a casa mais pobre da época. Gideão olhou e disse: Senhor, o senhor está vindo aqui na casa de alguém que nem tribo tem, e detalhe, sou pobre, e está me escolhendo para livrar Israel da nação dos midianitas. Deus olhou e disse: é você mesmo. E tem mais: vai nesta tua força. Você pode pegar a ponta do cotovelo, catucar alguém na quinta costela e diga assim: vai nessa tua força. Sabe o que eu entendi aqui? Que tem hora que o milagre é tão urgente que não dá tempo de Deus te abastecer de força. Tem que ir com a força que você já... Não é nessa, é nesta. E qual é a diferença, pastor? Se você lê o Aurélio, a indicação de nesta. Nesta é algo que está próximo de quem falou. E quem falou com Gideão? Nessa é algo que está perto de quem está ouvindo. Nesta não. Nesta é algo que está perto de quem falou. E quem falou com Gideão foi? Deus olhou e disse: vai nesta tua força. A força que vai dar para você ir não está perto de você porque você é forte. A força que dá para você ir, porque essa força vem. O que você precisa para prosseguir 2025 vai vir de Deus.
Quantos querem forças para prosseguir esses 12 meses do ano? Levanta a mão mais alto que você puder. A palavra de Deus para alguém hoje é: vai nessa tua força, vai nessa tua força, vai nessa tua força. A força que você precisa para prosseguir não vai vir do deputado, não vai vir do prefeito, não vai vir do presidente, não vai vir do advogado, não vai vir do médico, não vai vir do familiar. A força que você precisa para ir adiante vai vir de Deus. Quem pode adorar? Vai nessa tua força. Deus está abastecendo alguém de forças aqui hoje. Eu vou profetizar, e quem querer recebe. Receba força para prosseguir. Quem sabe já estava determinado. Seria seu último ano, seria seu último mês, seria a sua última semana. Pastor, vou começar hoje, primeira quarta, aliás, a quarta profética de janeiro, mas já vou dizendo que para mim não dá mais. Vai nessa tua força. Vou ficar só janeiro na casa de Deus, na presença de Deus, e logo vou desistir. Pastor, vai nessa tua força. Deus está abastecendo alguém de forças aqui esta noite. Deus está enchendo alguém de força. Você não precisa de muita coisa, você só precisa de força, e a força que você precisa vem de Deus. Vai, Gideão, nessa tua força. Terceiro, eu chamo, mas eu quero sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Seja sincero, irmão. Quem se sacrificou para estar aqui hoje? Foi um sacrifício para você estar aqui hoje. Foi um sacrifício. Pastor, eu me sacrifiquei para estar aqui hoje. Foi muito difícil chegar aqui hoje, mas eu me sacrifiquei. Você sabia que as coisas que mais agradam a Deus são aquelas que são feitas debaixo de sacrifício? A palavra sacrifício na língua grega se escreve assim, ó, corban. E corban traduzido quer dizer aproximação. Quem se sacrifica se aproxima. Por isso que tem culto que não precisa de muito, irmão. Logo nos primeiros hinos da abertura do culto já tem gente chorando. Porque se o sacrifício foi grande, a aproximação também. Gideão, eu quero um sacrifício. Qual, Senhor? Eu quero o segundo boi da casa de teu pai. O primeiro já foi sacrificado a Baal, então eu quero o segundo boi. Sabe quantos anos tinha o segundo boi? Diga comigo, 7 anos. Quantos anos? Quantos anos Israel também estava preso na mão dos midianitas? Então o sacrifício tem que ser do tamanho da luta. Tem gente que quer receber a vitória grande, mas o sacrifício dela é? Então o sacrifício tem que ser do tamanho da tua luta. Se a tua luta for grande, o teu sacrifício também precisa ser. Pergunta para quem está do lado, qual é o tamanho do teu sacrifício hoje? O sacrifício tem que ser do tamanho da prova. O sacrifício tem que ser do tamanho da luta. Se o boi tem 7 anos, é porque a opressão já fazia 7 anos. Deixa eu correr para você entender tudo. A Bíblia diz que Gideão escolhe um exército, 32 mil homens armados. Deus aplica 2 provas, e o exército foi resumido a 300 homens. Quantos homens? Deixa eu te explicar uma matemática muito rápido. Sabe quantos soldados tinha o exército midianita? 135 mil. Quantos mil? Gideão só tem, se você fizer uma matemática, são aproximadamente 400 soldados midianitas para um soldado de Gideão. Como é que um soldado vai vencer 400 homens? Tem coisas que só Deus explica. Não é quantidade, é a força que vem de. Tem gente que está olhando para você, nesse ano já que começou, e ela está olhando para as suas provas de 2024 e está dizendo assim, mas como é que ela conseguiu 2025 ainda estar na igreja? Como é que ele conseguiu 2025 ainda continuar adorando esse Deus? Não está entendendo? Porque com a luta que você passou, já era para você ter. Só que quando a força vem de Deus, não se enche. Tem uma presença de Deus aqui nessa casa, tem uma graça de Deus. 300 soldados, Gideão, é suficiente. Divide esse exército, 3 grupos. Quando for meia-noite, estratégia de batalha, fazer barulho. Diga comigo, fazer barulho. 2024 você fez silêncio. 2025 vai ser o ano do.
Alguém a olhou e disse: morreu, parou, desistiu, fechou, abaixou a porta. Mas 2025 será o ano que faremos barulho, barulho, barulho. Meia-noite vocês fazem barulho. Como que vai ser o barulho, Deus? Vocês vão quebrar os cântaros que estão na mão, vão erguer as tochas acesas, e a palavra na boca dos soldados tem que ser: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por... No 3, toda a igreja ensaia esse coro comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Pelo Senhor, pelo Senhor. Meia-noite, Gideão. Eu imagino Gideão olhando no relógio de 11 horas da noite, dizendo: Senhor, esse negócio não vai dar certo. São 135 mil soldados midianitas e nós só temos... Me dá um sinal que o Senhor está nessa loucura. De repente chegou um soldado que fazia parte do exército de Gideão. Gideão, deixa eu te contar um negócio. A gente estava sondando os soldados midianitas, e a gente ouviu 2 soldados contando um sonho para o outro. E aí que eu ouvi que um soldado midianita disse para o outro assim, que sonhou com um pedaço de pão grande cozido na brasa. E ele disse que esse pedaço de pão rodava o acampamento midianita, pegando fogo. Gideão olhou e disse: não é que essa loucura é de Deus? Sabe quem era esse pedaço de pão que estava rodando o acampamento midianita? É Deus garantindo a nossa... irmão, se não der glória, dá para quem está do lado. Alguém olhou para você e disse: não vai dar certo, é loucura, desiste. Mas Deus está nos dando sinal. Esta loucura vem de Deus. Esta loucura vem de Deus. Fica tranquilo, a vitória já está garantida. Quando deu meia-noite, quebraram-se cântaros, ergueram-se tochas acesas, e o grito na boca era: pelo Senhor e por Gideão. Diz a Bíblia, irmãos, para você entender, que eles mataram ao fio da espada 120 mil soldados midianitas. Só tem um problema que você vai entender toda a mensagem: 15 mil fugiu. Diga comigo, 15 mil fugiu. Se 15 mil fugiu, a batalha ainda não termina. Só que você tem uma escolha: ou volta para casa e se pensa que a batalha terminou, finge que terminou, mas na realidade ela não acabou, ou se prossegue e vai até o... Aqui hoje na igreja tem 2 grupos: os que vão fingir que a batalha terminou, e aqueles que vão até o... Se 15 mil fugiu, a batalha ainda não... Gideão olhou para os 300, e no versículo 4 diz a Bíblia que eles estavam cansados. Sabe por que eles estavam cansados? Porque o percurso da luta contra os midianitas foi um percurso de 80 quilômetros, sem descanso. E detalhe, acabou a água e acabou o pão. Acabou a água e acabou o... Como é que se continua uma guerra sem água e sem pão? Posso te dizer uma verdade aqui, se valer glória a Deus, fique à vontade. Tem horas que de propósito Deus vai deixar a água acabar. Tem horas que de propósito Deus vai deixar o pão acabar, para que você lembre que a vitória na batalha não é pelo pão e nem pela água, é pela força que você recebeu no início. Acabou a água, acabou o pão. Gideão olhou para os 300 e disse: meus amigos, 15 mil soldados midianitas fugiram. E a informação que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: não tem mais água e não tem mais pão. E eu quero saber quem é que vai continuar lutando do meu lado e quem é que vai voltar para casa. De 1 a 1, os 300. Tem alguém que faz parte dos 300 aí? Vai voltar para casa e achar que a vitória já está garantida, fingir que a guerra acabou, ou vai perseguir os inimigos até o final? Deixa eu ver quem vai até o final. Olha para esse rosto que está do teu lado, diga assim: eu quero te ver aqui no dia 31 de dezembro, hein? Fala para ele. Diga assim: até o final. Começou na guerra, termina na guerra. Ninguém vai voltar para casa fingindo que a guerra acabou. 2025, Deus levantará o
exército que irá até o final. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus? 15.000 fugiu. E eu termino aqui. A proposta de Gideão foi essa. Quem está comigo nessa? De um a um começaram a levantar os braços assim, ó. E ele dizia assim, ó: não tem mais água. E alguém gritava: eu vou. Não tem mais pão. E alguém gritava: não tem água. Não tem pão. Não é pão e não é água. É a força que vem de Deus. Tem alguém desacreditado e se perguntando: como é que ela vai conseguir? Se acabou o pão e se acabou a água. Não é o pão e a água. Levanta aquela mão direita para a gente terminar no horário. Mas bate com fé na palma de quem está do lado. Diga assim: não é pão e não é água, é a força. Não é pão e não é água, é a força. Não é pão e não é água, é a força. Não é pão e não é água, é força. Receba a força para ir até o final. Tem uma presença de Deus aqui nessa casa. Tem uma graça de Deus aqui no nosso meio. Você pode levantar sua mão para adorar? Cadê aquela moça do louvor que estava louvando aqui? É uma moreninha. Cadê ela? Eu estou pregando aqui, eu estou com a sua imagem na cabeça, irmão. Eu estou vendo você de joelhos, chorando, desesperada. E eu estou vendo uma placa bem grande escrita: decepção. Alamaracandarás, reminaragai. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: estou eu renovando as suas forças. Alguém disse: não vai chegar em lugar nenhum. E essa palavra entrou. E Deus te trouxe aqui para te dizer: estou eu arrancando com raiz e tudo. Todas as palavras de maldição que lançaram na tua vida em 2024, estou eu convertendo em bênção. Receba a força e te prepares para uma grande surpresa. Assim te diz o Senhor: até quem está do outro lado vai contemplar a grandeza do meu milagre na sua vida. Recebe forças de Deus. Quantos vieram adorar a Deus aqui? Eu termino aqui, irmãos. Eu não tenho pão e não tenho água. Os 300, não tem problema, Gideão. Nós estamos do teu. O povo achou que Gideão não iria prosseguir, porque eles não têm mais e não tem mais pão. Gideão então pega os 300, começa uma peregrinação em busca de 2 inimigos que estavam acompanhados de 15.000 soldados midianitas. 2 cidades Gideão encontrou na frente. A primeira, Sucote. Diga comigo, Sucote. Alguém está dizendo: pastor, peraí, se não tem pão e não tem água, apareceu uma cidade. Gideão vai bater na porta e quem mora lá vai dar para ele água. Ele pensou isso, mas quando ele bateu na porta, ele disse para os moradores de Sucote: deem-me água, deem-me pão, a mim os valentes cansados que estão na minha retaguarda, porque eu estou em busca de Zebe e Salmuna, reis midianitas, e eu só termino quando a guerra acabar. Alguém olhou para alguém e disse assim: olha, se é para ele continuar a batalha, diga para ele que não tem água e não tem pão. Vou te explicar isso aqui. Tem gente que tem para dar, só que quando ele ouve que o que você pediu é para você continuar, porque o prazer de alguém não é ver você continuar, é você parar. Gideão olhou e disse: não vai dar água, não vai dar pão, não tem problema não. Eu vou deixar uma promessa aqui nessa cidade. Diga comigo, uma promessa. Pastor, qual foi a promessa de Gideão? Ele disse: eu estou indo, mas eu vou. E posso te dizer uma verdade aqui, se não der glória, ele não pegou nada da mensagem. Quem não acreditou na ida, quem não acreditou na ida vai ter que ver a sua